Santa Catarina supera a marca de 10 milhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Agora é oficial, publicado o decreto que institui o passaporte da vacina em Florianópolis. A Assembleia Legislativa aprova a liberação da educação domiciliar em Santa Catarina. No esporte, Figueirense derrota Avaí no Clássico e garante vaga nas semifinais da Copa Santa Catarina. E veja também, alunos de uma escola municipal de Criciúma aprendem de forma criativa a fazer o monitoramento do tempo, de chuvas e até de enchentes. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Agora é pra valer. A Prefeitura de Florianópolis publicou no Diário Oficial o decreto que institui o passaporte da vacina na capital catarinense. Os detalhes na reportagem do João Paulo Cardoso, que abre a edição de hoje. A partir do dia 16 de novembro, entrar em eventos com mais de 500 pessoas na capital do estado só com o passaporte da vacina. Eu acho certo, porque a gente vai ter um controle de quem já tomou a vacina ou não. Até porque se uma pessoa que não tomou vacina pode estar contaminada e entrar nesse lugar e contaminar outras pessoas que já tomaram. Eu acho que se a pessoa já tinha as 2 doses ali, acho que consegue entrar no ambiente lá e conviver com outras pessoas que têm essa mesma situação, né? O decreto com a exigência foi publicado no Diário Oficial do município. Serviços e estabelecimentos do setor de eventos como shows, feiras, congressos e jogos esportivos que tiverem público acima de 500 pessoas vão ser obrigados a cumprir a medida. Pelo decreto, pessoas com mais de 18 anos de idade vão ter que apresentar o esquema vacinal completo, com as 2 doses da vacina contra o coronavírus, ou o comprovante da dose única. Adolescentes de 12 a 17 anos vão ter que comprovar pelo menos a primeira dose. Ainda de acordo com as normas, restaurantes e hotéis com público abaixo de 500 pessoas também vão poder adotar a medida. A fiscalização vai ser feita pela Vigilância em Saúde Municipal. Essa vigilância ela leva em conta critérios para ser executada, reincidência, características de denúncias, como é apresentado. Ela vai ser feita por amostragem, não vai chegar lá e ver se todo mundo tomou a vacina. Isso é uma obrigação do proprietário na forma de apresentação a ele quando se entra. Então a gente acha que muito mais do que isso, a cobrança vai ser da própria população, né? Que vai estar cobrando, fiscalizando, porque ela quer e vem demonstrando isso uma cidade mais segura. O passaporte da vacina já é adotado em países como França, Itália e Israel, e em cidades como Nova York, nos Estados Unidos. No Brasil, a cidade de São Paulo também implantou a medida, mas de forma opcional. É para 500 pessoas, né? Devia ser para qualquer estabelecimento, supermercado, só entra. A partir do momento que tu tem a chance de tomar a dose, devia ser uma obrigação. Justamente nos lugares públicos, que é onde a gente vai se encontrar com outras pessoas, é bom que a gente tenha esse bloqueio para poder proteger as outras pessoas e não somente nós mesmos. E o governo do estado anunciou oficialmente que estuda a publicação de um decreto que flexibiliza a utilização de máscaras em Santa Catarina. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a decisão se deve à melhora nos índices da pandemia em Santa Catarina. O estado é o segundo no ranking nacional da vacinação, com mais de 57% da população com esquema vacinal completo. As regras estão sendo elaboradas e vão levar em conta os índices de imunização. A Secretaria informou também que o decreto só vai ser editado quando a Lei Federal 14.019 de 2020, que obriga o uso da máscara em território nacional, tanto em ambientes fechados quanto em áreas abertas, for revogada. Para falar deste assunto, eu converso agora com o Roberto Azevedo, aqui no estúdio do Band Cidade. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Rapidinho sobre a reportagem anterior, já tem vereador aqui na capital querendo sustar o decreto do prefeito, né? A vereadora Manu Vieira, do Novo, diz que o prefeito exagerou, exorbitou nas funções dele. Mas é um assunto polêmico, E sobre a liberação de máscaras, Roberto? Agora o governo vem com esta possibilidade, não é? E no Rio de Janeiro já começou a valer a flexibilização por lá, né? E aqui? Começou a valer hoje no Rio de Janeiro. Mas aí eu pergunto, lá no Rio de Janeiro, respeitaram a revogação da lei federal? Não. Não respeitaram. Foi uma decisão do governo do estado, do Rio, e depois passou esta oportunidade, essa possibilidade para a prefeitura da capital, Rio de Janeiro, e de outras cidades
do Estado fluminense. Ora, por que isso acontece? Porque as pessoas, as autoridades, estão percebendo que muita gente já não está usando máscara, o que é uma temeridade. O problema não acabou, gente. Não acabou. Vídeo o que está acontecendo na Rússia, em muitos países da Europa, a volta do crescimento de casos. Por quê? Existem as tais das variáveis, das variantes. Existem problemas ainda a serem resolvidos. Não há como você dizer que a pandemia acabou por causa da vacinação. Nós temos que ter cautela nessa hora. Que bom que o governo de Santa Catarina vai respeitar esta revogação da lei federal, que pode sair a qualquer momento, mas em cima dos números de imunização, por favor. Daqui a pouco eu retorno aqui no Band Cidade. Agora as informações da pandemia de Covid-19. 16 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas do coronavírus. Na sua tela os dados, vamos a eles. Agora, com esses dados, chegou então a 19.626 as mortes provocadas pela pandemia desde o início aqui no estado. 964 novos casos foram confirmados, total de 1.214.738, com 1.188.758 pacientes recuperados e 6.354 casos em acompanhamento. 39,97% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 470 leitos vagos atualmente. E a vacinação tem uma boa notícia, não é? O estado passou de 10 milhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Na sua tela, o vacinômetro com os dados atualizados. Agora são 10.040.939 doses aplicadas. 76,66% da população catarinense em geral já adotou a primeira dose de vacinas contra a Covid-19. E 90,80% da população vacinável já recebeu pelo menos uma dose. E no caso da segunda dose, já chegou então a 68,86% da população vacinável, que é a população com mais de 12 anos de idade, já recebeu então a segunda dose, tem o esquema vacinal completo. E 257.303 pessoas receberam a dose única da vacina contra a Covid-19. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Trepton. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós vamos falar sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial. Isso porque o novo Bolsa Família está demorando demais para sair. A gente também mostra para vocês que a empresa que engloba Facebook, WhatsApp e Instagram mudou de nome. Agora se chama Meta. E uma história assustadora aqui do Brasil, um exame de DNA confirma que duas mães já desconfiavam há muito tempo, 7 anos. Houve uma troca de bebês na maternidade. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. A Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto de lei complementar que regulamenta o ensino domiciliar em Santa Catarina. É o chamado homeschooling. A proposta foi aprovada por 25 votos favoráveis no primeiro turno. No segundo turno, foram 21 votos a favor, 6 contrários e uma abstenção. O projeto vai à sanção do governador Carlos Moisés da Silva. Agora, nós temos uma lei, essas famílias estão abrigadas na lei e podem tomar as decisões sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus filhos. O Estado não pode mais entrar porta dentro de uma casa de uma família e dizer: você não pode tomar decisões sobre os seus filhos. A votação em plenário foi acompanhada por pais e mães favoráveis ao ensino domiciliar. A proposta inclui a nova modalidade no Sistema Estadual de Ensino. Nesta modalidade, os próprios pais ficam encarregados de ensinar os filhos, que não precisariam comparecer à escola. O plenário mudou o entendimento da Comissão de Educação, que havia rejeitado a proposta. A matéria recebeu emenda substitutiva global, que, entre outras mudanças, determina a garantia de tutela do Estado, a concentração de aptidão técnica e a proibição do ensino domiciliar aos pais com medidas protetivas. E aí, Roberto, um assunto, claro, que gera muita crítica positiva e negativa. É o caminho o ensino domiciliar? Eu só não gosto desse roteiro de que os pais vão ter liberdade agora. Os pais sempre tiveram liberdade. Agora, eu fico perguntando, não se conflita com uma lei federal? Porque é obrigatório criança na escola.
É obrigatório criança na escola. Se você não tiver o filho na escola, o conselho tutelar vai bater na porta da sua casa para saber por que a criança não está indo. Isso vale também para aqueles que têm a guarda, não necessariamente os pais. É uma situação que a gente tem que colocar. Do ponto de vista técnico, eu fico preocupado com algumas situações no mundo real. No mundo real, pais mandam os filhos para a escola pública, por exemplo, e dane-se. Cobram do professor até a educação do filho, porque esquecem da prioridade deles, que é com o futuro, com os seus filhos. E ensinar em casa é importante. Ter essa liberdade, ótimo. Agora, como vai ser feita essa tutela do Estado? Porque o Estado não pode abrir mão de cuidar das crianças, do futuro. Os pais que têm um grau de instrução elevado, os pais que têm condições técnicas de educar um filho, ótimo. E aqueles que não têm, mas que por razões religiosas, políticas ou ideológicas, não querem levar o filho para a escola. Como é que fica? É um assunto muito amplo. Como disse o Rodrigo, críticas positivas e negativas. Se deu a liberdade. Agora tem que instrumentalizar essa lei. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. 3 ocorrências movimentaram a Polícia Civil em Santa Catarina nesta quinta-feira. Entre elas, uma investigação que elucidou um suposto roubo milionário e uma operação que desarticulou uma quadrilha no sul catarinense. Confira. Em Joinville, a Divisão de Investigação Criminal descobriu que um suposto roubo milionário que teria ocorrido no dia 8 de outubro foi forjado com o auxílio de um motorista de caminhão que transportava itens eletrônicos. A carga era avaliada em mais de 3 milhões de reais. De acordo com a polícia, foi registrado um falso boletim de roubo. Além do motorista, outras 4 pessoas participaram do desvio da carga e estão sendo investigadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Uma operação prendeu preventivamente 3 pessoas acusadas de praticar golpes em Criciúma, no sul do estado. 2 mulheres foram presas em flagrante em Criciúma e uma terceira pessoa foi presa em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Foram apreendidos veículos e objetos. Os golpes eram aplicados a partir de produtos à venda em redes sociais. Os golpistas contatavam pessoas com produtos à venda e faziam depósitos programados falsos. As mulheres buscavam os produtos e os depósitos eram cancelados. São apurados os crimes de estelionato e organização criminosa. Também no sul do estado, a Polícia Civil cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão em Içara e Criciúma. Foram apreendidos computadores, celulares, R$ 4.500 em dinheiro, um carro de luxo, uma pistola 9mm e outros objetos. As investigações apuram o envolvimento dos investigados em golpes a partir de falsos sites de instituições. Os criminosos tinham acesso aos dados das contas das vítimas e faziam transferências bancárias indevidas. As investigações prosseguem para identificar outros suspeitos. E hoje a Polícia Civil concluiu as investigações referentes à Operação Rental Cars 2, que desarticulou uma organização criminosa que praticava locações fraudulentas de veículos. De acordo com a polícia, os veículos eram alugados por laranjas e enviados para outros estados, para o Paraguai ou para a Bolívia, para serem usados em crimes na fronteira. Pelo menos 15 carros foram subtraídos, dos quais 9 foram recuperados. A polícia pediu a prisão preventiva de 2 homens e uma mulher, acusados de serem os líderes do esquema. Eles fugiram para o Paraguai e são procurados pela polícia do país vizinho. E no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil cumpriu 5 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão na Operação Rota 158. Os mandados foram cumpridos em Carazinho, Santa Maria e São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul, além de Itapema e Porto Belo, no litoral norte catarinense. A operação desarticulou uma quadrilha responsável pelo roubo de R$ 1 milhão em agrotóxicos de uma propriedade rural na cidade de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. Foram apreendidos documentos, notas fiscais, celulares, R$ 45 mil em dinheiro, munições, documentos falsos, entre outros objetos. Mudando de assunto, a sexta-feira vai ser de tempo instável em Santa Catarina. Você confere agora os detalhes na previsão do tempo. O dia vai ter bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol. A EPAGRE emitiu aviso meteorológico para a possibilidade de temporais localizados, com ventos fortes e granizo no oeste do estado. O mesmo aviso vale para a Grande Florianópolis, onde a circulação marítima traz chuva volumosa ao longo do dia.
As temperaturas vão estar mais amenas na faixa leste do estado e mais elevadas no oeste catarinense. Na capital, mínima de 18 e máxima de 21 graus. Em Blumenau, variação entre 18 e 22. Em Lages, 10 de mínima e 20 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Hora de destacar o que é notícia no esporte. Copa Santa Catarina ontem teve clássico no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense derrotou o time sub-23 do Avaí e garantiu vaga nas semifinais da competição. Veja. No clássico disputado no Orlando Scarpelli, o Figueirense venceu o Avaí por 3-1. O Leão da Ilha chegou a sair na frente com o Matheus Lucas, que balançou as redes em cobrança de pênalti. Mas antes de ir para o intervalo, aos 41 minutos, Garré deixou tudo igual no Scarpelli. Na segunda etapa, o Figueiro voltou melhor e de pênalti Bruno Paraíba colocou o alvinegro em vantagem. Já no final da partida, a defesa do time azurra vacilou e Paulo fechou o placar no Orlando Scarpelli e fez a festa da torcida alvinegra, que além de garantir a classificação para a semifinal da Copa Santa Catarina, ainda eliminou o maior rival. Nós temos que estar sempre confiantes, sempre acreditar naquilo que nós fazemos e irmos contra qualquer coisa. É dessa forma que nós lutamos aqui pelo clube, que hoje nós estamos aí defendendo e com unhas e dentes. O clássico foi válido pela última rodada da primeira fase. Veja agora os gols das demais partidas. Em Itajaí, o Marcílio Dias derrotou o Caçador por 2-0. Os gols foram marcados por Varley de pênalti e por Rafael. O Marcílio Dias está classificado e vai enfrentar o Figueirense nas semifinais. O primeiro duelo vai ser no dia 3 de novembro, em Itajaí. O jogo de volta vai ser no dia 10 de novembro, em Florianópolis. No norte do estado, Joinville e Criciúma ficaram no empate em 1-1. Eduardo Melo marcou para o Criciúma e Fialho empatou para o Joinville. Com o resultado, as duas equipes foram eliminadas. O Juventus derrotou o Hercílio Luz por 3-1 em Jaraguá do Sul. Lucas abriu o placar para o Hercílio. Bruno, Alan e Marlon fizeram os gols da virada. A vitória classificou o Juventus. O Hercílio Luz já tinha a vaga garantida. As duas equipes voltam a se enfrentar na semifinal da Copa Santa Catarina. O primeiro jogo vai ser no dia 3 de novembro em Jaraguá do Sul. A volta está prevista para o dia 10 de novembro em Tubarão. Depois de demitir o técnico Pintado, a Chapecoense voltou aos treinamentos para o próximo confronto pela Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Felipe Endres comanda as atividades da Chapecoense na preparação para o próximo duelo pela Série A na segunda-feira às 9h30 da noite contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Essa é a quarta vez que o auxiliar assume a equipe de forma interina desde que foi contratado em 2020. Nos jogos em que dirigiu o time, Endres acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Chapecoense é a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. São 10 empates, 17 derrotas e apenas 1 vitória. E a Chapecoense foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar 14 milhões de reais em indenização por danos morais, materiais e pendências financeiras para a família do zagueiro Tiego, uma das vítimas do acidente com o voo da Lamia em 2016. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. O jogador deixou esposa e 2 filhas beneficiadas com a decisão. Você vai conhecer agora um projeto especial desenvolvido em uma escola municipal de Criciúma, no sul do estado. Por lá, os estudantes aprendem de forma criativa a fazer o monitoramento do tempo, de chuvas e até de enchentes. A ação faz parte de uma pesquisa internacional onde é utilizado um aplicativo de geração de informações sobre a chuva e registro de eventos hidrogeometeorológicos e que permite o compartilhamento de informações com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O teste da tecnologia ocorre em 5 estados: Acre, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. Através dos chamados pluvipets, feitos pelos próprios alunos, é possível monitorar o tempo e o clima com o acompanhamento da quantidade de chuva que ocorre na comunidade. A cada dia, no mesmo horário, os alunos vão no pluvipet anotar a quantidade de chuva que está na sua régua, no seu pluvipet, lá na sua casa, e depois vai para uma planilha, e assim nós encaminharemos ao CEMADEM e também nós vamos ter o nosso monitoramento local e a gente vai conseguir entender aqui na comunidade em Criciúma como que a chuva, como é o comportamento, como que a chuva pode estar diretamente ligada aos eventos de inundação e alagamento. Com a atividade, os alunos vão percebendo os riscos e entendendo como ocorrem as inundações nos locais onde moram e, assim, conseguem ajudar a comunidade na prevenção.
A nossa comunidade tem muitas enchentes, elas normalmente acontecem muitas vezes aqui. E eu acho que realmente esse projeto é bem importante para a gente conseguir saber quando que vai acontecer esses eventos e para a gente ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer. Participam do projeto em Santa Catarina as coordenadorias regionais da Defesa Civil de Criciúma, Xanxerê e Florianópolis. Entre escolas e comunidades, já foram formadas 8 redes de observação, totalizando 69 pluviômetros construídos com garrafas PET e também manuais. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí o Jornal da Band com as informações mais importantes do Brasil e do mundo. Encerramos essa edição com imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis na sua tela com tempo bom, 21 graus no termômetro, em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Fique ligado, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.